A nossa casa é o nosso lar, o nosso aconchego, mas também é um dos lugares que, em meio à correria do dia a dia, merece muita atenção e cuidados nos detalhes. Afinal, a falta de atenção no controle da rotina está entre as principais causas de ocorrências inesperadas. E é isso mesmo, ninguém está livre de sofrer acidentes domésticos. São imprevistos que geram danos em diferentes níveis e podem vitimar pessoas de todas as idades. Por isso, convidamos o comandante do 1º Pelotão dos Bombeiros Militar de Blumenau, o Tenente Darlan Margotti Modolon. Boa tarde, bem-vindo. Muito obrigado, Vanessa, boa tarde. Tenente Modolon, quando a gente fala de acidentes domésticos, a gente está falando de algo que não podemos evitar, muitas vezes, né? Mas quais são as recomendações hoje, os acidentes mais comuns que são registrados e os bombeiros são acionados para atender? Vamos lá, como tu bem comentasse na entrada ali, a gente tem a sensação de que, né, pela segurança que o lar acaba nos trazendo, de que ali não existe risco nenhum. E a gente, faz parte aqui da nossa função também aqui, alertar as pessoas porque a nossa residência acaba escondendo diversos perigos. Hoje, o que mais de ocorrências acaba trazendo para nós aqui, relacionados à residência, acidentes domésticos, quedas da mesma altura ou queda de altura. Inventar de pegar alguma coisa no telhado, fazer uma manutenção por conta própria. Exato, tipo, né, uma limpeza de calha, é trocar uma lâmpada, subir uma escada, ou às vezes está fazendo alguma limpeza, alguma faxina num patamar mais alto e tudo mais. É uma ocorrência bem comum. Queda é uma ocorrência bem comum. Bem comum para nós. Agora, relacionados a gás, ao botijão, também? Também, assim, dois ambientes, além dessas questões da queda, que a gente pede bastante atenção para as pessoas, cozinha e banheiro. São dois ambientes domésticos que estão muito associados com acidentes, né? Cozinha, né, como tu falou, o exemplo do gás, chama, fogão, superfícies aquecidas. Hoje mesmo tu não tendo gás, tu pode ter fogão por indução, eletrodomésticos que geram alta temperatura, jarra elétrica, torradeira, sanduicheira, que apesar de não ter a chama, pela superfície esquenta bastante, né? E às vezes no manuseio ali pela desatenção acaba, né, a pessoa tocando na superfície aquecida e acaba se acidentando. Muitas vezes um lanche de manhã cedo na correria deixou uma sanduicheira ligada já é um problemão, né? Exato. Outro aspecto, né, a gente sempre pede, né, os acidentes ocorrem com as pessoas de maneira geral, mas um cuidado especial a gente sempre traz com crianças. Idosos também, porque o idoso, naquela questão que eu te falei, por exemplo, do banheiro, na cozinha também isso acontece, geralmente a gente está falando de piso molhado, escorregadio, um ambiente às vezes um pouco menor, que às vezes para a mobilidade dificulta. Tanto banheiro quanto cozinha são espaços assim que, pela presença de móveis ou tudo mais, quinas, cantos, que às vezes resultante da queda pode ter um complicador que dependendo de onde tu cai ou sobre o que tu cai, ter uma lesão ou, né, um machucado um pouco mais. Tenente, agora sim, quando a gente percebe que está acontecendo na nossa região ali, de repente, um vizinho de apartamento ou de casa, sai uma fumaça, não tem ninguém, o que a gente deve fazer? Esse tipo de situação nem sempre a gente está preparado, né? Muitas vezes a gente fala, deve estar acontecendo alguma coisa, ele deve ter visto, e subestima e poderia ajudar no atendimento de um acidente doméstico também, né? Sim, no caso ali tu falou, né, fumaça, provavelmente um princípio de incêndio, alguma coisa nesse sentido, né? Primeira coisa, mantenha calma. Como tu bem colocou, não é uma coisa que as pessoas estão acostumadas, né, a se deparar, e calma é fundamental. Segundo, o que a gente pede? Tente ver se for o teu vizinho no caso, se tem alguém dentro da residência. Não necessariamente adentre a residência, mas tente perceber se tem alguém na residência. Às vezes esse vizinho pode estar dormindo, ou ele acabou tendo um mal súbito ali e está desmaiado, ou enfim, alguma coisa nesse sentido. Imediatamente a gente pede que chame bombeiros, 193. A gente sempre bate nessa tecla, pode parecer bobo para a maior parte das pessoas, mas pesquisas internas da nossa corporação, 50% das pessoas não lembram qual é o telefone de emergência do bombeiro na hora da ocorrência. 193, tem que estar registrado, salvo no celular. Exato. Né? Porque digo assim, 193 é fácil lembrar, mas na hora do nervosismo, na hora do estresse, né, daquela situação,
dá um branco. Até muitas vezes querer resolver por conta própria, né? Exato. Em vez de acionar o bombeiro, quer resolver por conta própria, não faz a ligação. A gente não recomenda, né? Tipo assim, tu vê uma situação de risco, se não for uma coisa fácil de se resolver, não adentre dentro da residência para tentar salvar, tudo mais, assim, porque tu acaba te colocando muitas vezes em situação de perigo. O que pode fazer? Às vezes, né, tanto na residência, seja o teu vizinho ou em apartamento, em condomínio, essas coisas, desligar, fechar sistema de gás, porque né, é um risco a mais. Sim. E parte de quadro geral elétrico. Isso você já ajuda bastante a minimizar outros riscos decorrentes do incêndio. Por isso que é importante acionar síndico, zelador, quem já está preparado com a estrutura do condomínio também, né, na desconfiança. Exato, ali. Geralmente o síndico ou zelador já conhece, sabe certinho onde é que é o ponto, tudo mais. Tal. Seguir esse trâmite. Agora, Tenente, vou fazer uma observação. Logo na abertura, na primeira pergunta, eu falei, nem sempre dá para evitar acidentes. Certo. Vou corrigir, dá para evitar acidentes, né? A gente precisa, na verdade, ter o conhecimento para evitar esses acidentes. Quando eu digo que não dá para evitar, seria, por exemplo, um equipamento que de repente a gente não sabe que está mal instalado e explode dentro de casa e pode acontecer. Eu acho que esse tipo de acidente não pode ser evitado. Mas quais são os acidentes domésticos mais comuns que os bombeiros atendem e que podem ser evitados, para a gente poder esclarecer para o público? Vamos lá. Acidentes domésticos. Primeiro, né, eu citei o exemplo da queda. Da queda. Não se arriscar, né? Assim... tipo assim, o que a gente pede, de maneira geral? Primeiro, vamos lá, superfícies. Atenção onde tu tá andando, superfície. Ambiente molhado, escorregadio. Escorregadio. Vou dar um outro exemplo que às vezes é até banal, mas acontece, tá? O tapete. Às vezes tu tá numa superfície, um piso que não que é muito liso, que não não tem a aderência correta, e o tapete está ali e, por exemplo, aconteceu uma situação, acho que foi umas 2 semanas atrás, a pessoa foi trocar uma lâmpada, botou a escada em cima daquele tapete, ela tinha acabado de encerar o piso, tudo mais, foi a combinação perfeita, tudo mais, tal, ela subiu a escada, acabou se desequilibrando ali e tal, e acabou caindo. E são acidentes que podem causar danos, né? Às vezes está com uma criança pequena em casa, não tem ninguém para acionar socorro ou ajuda. Então são acidentes que, né, no cuidado, é melhor pedir ajuda, se certificar que está fazendo todas as etapas com segurança. Né? Outro acidente bem comum, depois da queda, queimaduras. Aí entra naquela questão que a gente comentou, principalmente cozinha, né, que é o local mais propício para isso. Desde superfícies aquecidas, chama propriamente dito. Atenção especial, né? Mais uma vez, crianças, sempre que for manusear fogão, panela com o cabo, parte interna, para dentro, né? Para não, a criança tem curiosidade natural, né? Inerente da criança, ela vai querer mexer, vai querer ver ali, tudo mais, vai querer, né, ver o adulto manuseando, ela vai ter a curiosidade e o estímulo de ela mesma manusear. E isso acaba, né, na desatenção, né? Criança, Nossa, 1 segundo totalmente. olhando para o lado, né? Tipo, desatenção. Totalmente. A panela de pressão continua também sendo um problema ou não mais? Por muitas vezes noticiamos vários casos de panela de pressão, mas eu vejo que não é tão frequente mais. Não é tão frequente. O que acontece? Muitas vezes não é falha propriamente do equipamento, não é falha da panela de pressão. Por vezes a gente acaba esquecendo, deixa muito né? tempo ali e tal, esquece, ou, né, tem gente que muitas vezes acaba saindo de casa, né, deixa lá a panela funcionando sozinha. Exato. Hoje tem, né, no mercado algumas panelas de pressão elétricas, né, que algumas têm o timer ali e ela se regula de maneira, né, independente, não precisa ficar monitorando, mas nos últimos tempos, pelo menos aqui em Blumenau, a gente não tem visto mais esse tipo de acidente. Sim. Tenente, para encerrar, acidentes domésticos quantos % do atendimento aí dos bombeiros, mais ou menos na rotina do dia a dia? Olha, vamos lá, acidentes domésticos, a gente, hoje, o último número que eu tenho foi do final do ano passado. Se a gente separar ocorrências, para nós, vamos lá, a gente tem um grande grupo que a gente separa, por exemplo, ocorrências de atendimento pré-hospitalar, que, né, separa de incêndio, separa de acidente veicular e tudo mais. Dentro desse grupo de atendimento pré-hospitalar,
caso de acidentes domésticos ou relativo a acidentes domésticos, em torno de 20% a 30% das ocorrências. É uma alta porcentagem, então, Exato. que pode ser reduzida com bastante atenção. E como o tenente comentou, né, tá com o número 193 registrado aí Com na certeza. memória e também no celular, porque é importante acionar a ajuda, né, correta também Com nesse certeza. momento, né? Tenente, muito obrigada pela presença aqui no foi Ver meu. Mais. A gente conversou com o Tenente Darlan Margotti Modolon, que é o comandante do 1º Pelotão dos Bombeiros Militar aqui de Blumenau. Muito obrigada pela presença Obrigado mais uma vez.